pessoal, mas o jornal veio até o terminal dos estudantes aqui em Mogi das Cruzes. Eu estou aqui do meu lado com o vereador Rodrigo Valverde, do PT. E o Rodrigo Valverde ele é um dos únicos mogianos aqui da cidade a pagar a antiga passagem de 4,10. Essa informação? Um dos únicos não, o único por enquanto. Espero que seja a cidade toda, né? Em breve. Show de bola. Como você conseguiu essa façanha? Mas a lei que deu a isenção de imposto das empresas de transportes, ela é bem clara. O juiz até destacou, colocou em negrito na decisão, que a isenção será repassada para o usuário mediante redução barra manutenção do preço da tarifa. Ou seja, não pode aumentar um centavo sequer. Está expresso na lei, não cabe interpretação contrária. Pode ficar o mesmo valor ou diminuir, mas aumentar não? Exatamente. Se precisar aumentar a tarifa, tem que perder a isenção. Agora, se quiser usufruir da isenção, não pode aumentar o preço da tarifa. Essa é a lei expressamente. Eu utilizei esse texto expresso da lei, entrei com a de segurança, buscando o benefício para a cidade toda, porque não podia aumentar. O juiz deu uma liminar alcançando a cidade toda, mas aí as empresas de transportes recorreram e conseguiram derrubar a liminar lá em São Paulo, no Tribunal de Justiça. E aí a prefeitura, no mesmo dia, quase que no mesmo horário, ela aumentou o preço da tarifa para R$ 4,50, mesmo com a lei proibindo, mas o Tribunal de Justiça autorizou. E o processo continuou, né? Nós também usamos nossos argumentos, não conseguimos derrubar essa suspensão, mas no final, na sentença, o juiz falou, olha, a lei é bem clara, eu não consigo interpretar essa lei de forma contrária, está proibido o aumento. Mas como só o cidadão Rodrigo Valverde entrou com o processo, eu vou ter que estender o benefício apenas a ele, e não posso conceder isso para a cidade toda. Então, ou o cidadão entra um por um, ou o Ministério Público, que eu já acionei, que tem poder de representar toda a coletividade, utiliza essa decisão judicial, entra com uma ação civil pública pedindo imediatamente o preço de 4,10 para todos os mogianos. Anulação desse aumento. Quanto tempo levou todo esse trâmite? Isso aqui foi mais ou menos uns 70 dias. 70 dias. O fato de você isso agilizou o processo, o seu grupo foi beneficiado por conta disso? Não. Acho que qualquer cidadão, qualquer mogiano que ingressar com o mesmo processo, ele vai ter o mesmo entendimento do judiciário em Mogi das Cruzes. Formação coletiva não. Formação coletiva tem que ser por um partido político, mas em nível nacional, com representação na Câmara de Mogi. Eu posso pedir para o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, que eu sou filiado, fazer essa ação coletiva, mas eu entendo mais rápido, mais objetivo o Ministério Público de Mogi ingressar com essa ação quanto antes. Já está uma semana na mão do Ministério Público. Show de bola, ó, só para você ter na sua casa, no trabalho, voltando aí, saber mais ou menos o que está rolando. A gente está aqui no terminal, como eu já expliquei, agora a gente vai pegar o ônibus, o vereador vai pagar 4,50 ou 4,10? Pela ordem judicial, o motorista tem que me cobrar 4,10. Ele vai pagar 4,10, mas aí se você for dar os 4,10 para ele, ele fala, não, é 4,50, o que você vai falar? Eu vou ter que deixar uma cópia do Diário Oficial, uma cópia da Aqui já decisão. é cópia. E eu acho que vai ser uma covardia pedir a prisão por alguém descumprir. Eu estou trabalhando, tenho as ordens da empresa, eu não vou chegar a esse ponto. Mas pode acontecer isso. Se ele descumprir uma ordem judicial, ele pode ser preso por isso. Vamos ver, vamos fazer o teste, bora lá. A gente vai continuar no ao vivo. Fala pra ele falar mais alto. Falar alto, já. Porque ele tá falando muito baixo, tá muito baixo. É que ele tá funcionando. Deixa eu mudar de lado aqui. Manuel Ferreira aí. Esse mesmo, Rodrigo? Uma coisa o Bruno tá mostrando que tem uma outra fila lá. Qual que o senhor prefere, vereador? Se eu for lá pro Jardim Aeroporto, até posso não ter problema nenhum, mas daí eu vou dar uma volta com vocês. Esse aqui passa em frente à minha casa. Mas acho que
Então, nós vou fazer o aeroporto, eu vou pra lá. Só pedir pro senhor falar. Não, fala que entra. Aumenta esse pra mim. Aumentar. Não, aumenta o volume do seu celular. O vereador ele entrou com uma ação na justiça, porque não poderia hoje aumentar o valor da passagem dos ônibus municipais para 4,50. De 4,10 ao menos de 4,10. Ele conseguiu essa passagem só ele pagar 4,10. Se você entrar na justiça, você acha que consegue pagar 4,10? Mas você entra na justiça? Consegue sim. A lei que deu a isenção para as empresas de transporte proibia essas empresas de beneficia a empresa de não pagar imposto, mas a empresa não pode subir o aumento da tarifa. E a empresa está isenta de imposto e mesmo assim ela subiu o aumento final e subiu o preço da tarifa. Um absurdo. Estão reclamando que não Eu não tenho direito. Queria que todo mundo tivesse o mesmo direito, mas eu só tenho entrar na justiça. Se você entrar, provavelmente eles vão entender igual você. Mas é outra pessoa. Mas para o seu conforto, cara, ele acionou o Ministério Público. Vou achar de novo, hein? Agora a gente vai subir. A Giovana tá pedindo pra gente falar um pouquinho mais alto. Vou pedir pro vereador ir na frente, a Giovana vai acompanhando. Cortei sua fila aqui, pode ser. Eu achei o microfone, porque o microfone tá muito baixo, então eu vou falar bem. Show de bola. Agora eu não sei se o motorista vai saber dessa minha decisão judicial. Vamos ver o que vai rolar, Giovana. Acompanha ele lá, pode ir na frente. Vai filmando. Migão, não sei se você ficou sabendo, teve uma decisão do juiz dando direito de pagar 4,10 em vez de 4,50. Chegou na empresa essa informação? Estou com uma decisão judicial aqui, posso deixar a foto para você mostrar para o pessoal da empresa. Está no Diário Oficial. Me autorizando a pagar só 4,10. Esse só eu vou mostrar meu documento para o senhor. Aí vai dar uma, com certeza vai dar uma... Vai pagar 4,50? Tá? Dá pra falar com ele? Você me espera aí? Aonde que ele fica? Já te dei os 4,10, hein? Beleza? Leva lá. Até lá. Ele, é certeza que ele tá ali? Tá. Então tá. Eu falei? Fala pra você não falar quando a gente tá de foto. Pega outro. Ó, agora o vereador vai conversar com o fiscal. Fala, vereador, explica a situação aí. Não sei se o senhor ficou sabendo, eu entrei com uma ação judicial para pagar 4,10 porque eu não podia ter aumento da tarifa, já que as empresas têm isenção de imposto. Então, eu estou com uma ordem judicial aqui. Então, eu já entrei no ônibus, o motorista falou que eu tinha que falar com o senhor. Fica aqui, está sendo gravado, eu sou essa pessoa aqui, está aqui meu documento. E o senhor tem ordem judicial, é isso, não? Desobediência judicial. Desobedecer é crime. Desobedecer uma ordem judicial. E o rapaz responsável está por aqui? Razão. Eu não sei se o ônibus já foi embora. Eu estou no Jardim Aeroporto.
Já foi. Não tem problema. Se o senhor autorizar, eu espero o próximo. Só para explicar para você que está acompanhando aí, o vereador Valverde está aqui com os fiscais das empresas que circulam aqui no município de Mogi, ônibus municipais. A passagem, segundo ele, não deveria ser aumentada para R$ 4,50 e se permanecer em R$ 4,10. Ele está conversando com o fiscal, inclusive ele entregou um documento, que é a ordem judicial, justificando esse fato. Agora o fiscal está entrando em contato com o seu superior para ver se é liberada a entrada do vereador pela passagem de R$ 4,10 nos ônibus aqui de Mogi das Cruzes. Vamos ver se vai. E quanto tempo isso vai levar? Impressionante que saiu. Tá um pouquinho mais alto, vereador. Impressionante que saiu em todos os meios de comunicação da cidade e a empresa fingia que não sabe, né? Tá aí, ó, o apelo do vereador. Saiu em todos os veículos de comunicação aqui de Mogi das Cruzes. O advogado da empresa já teve acesso a essa decisão. E mesmo assim continua. Vocês estão vendo a dificuldade que eu estou tendo. Pra vocês verem como tá difícil. Não é culpa dos funcionários, quero deixar bem claro. Eles estão cumprindo ordem. Mas a empresa tinha que dar essa orientação. Diário oficial. Será que o senhor consegue parar isso aí? Joia? Ó, a gente vai pegar o Vila Joia agora. Não, pode. Olha só, o vereador conseguiu a isenção da passagem. A imprensa paga também. Não, porque deu uma pesquisa em AD, né? Entendeu? Ah, entendi. Mas eu fiquei sem entender mesmo. Vamos pagar aqui, vamos fazer o justo. Pode abrir o prazo para ele, por favor. Vamos lá. João, você acerta lá pra gente, o Bruno, nosso repórter. Abre lá, pega lá. Vai, abre pra ele lá. Tá. Tá bem, amigão? Tudo bom? Dá 3 a 3 vezes 4, 12, 13, 50. Mais 3 aqui. 14. Posso passar para 15 euros? Esse mesmo foi o Rodrigo que deu. Ele desobedeceu o juiz falou para pagar 4,10. Ó, como vocês estão acompanhando, o vereador, depois de conversar com os fiscais e o fiscal ter conversado com o seu superior, ele não pagou a passagem. Ele deveria pagar 4,10. Continuando assim, o pessoal vai acabar tirando o ônibus da empresa pra você ir pra lá e pra cá. Vamos particular. não achar ruim não. Show de bola. O que o senhor acha em relação a esse fato dos funcionários da empresa ainda não saberem dessa liminar e tal? Então, os funcionários eles não têm culpa. Né? Quando saiu essa decisão judicial, publicou no Diário Oficial, o advogado da empresa tinha que comunicar a empresa e a empresa, por sua vez, deixar todos os funcionários orientados qual cidadão tem esse direito. Sim. E aí a gente passava por esse procedimento. Você viu que a gente perdeu um ônibus. Denunciar aqui e o fiscal, coitado, né? Foi uma surpresa. Uma situação diferente, não tem culpa nenhuma, mas ele ligou para o responsável e o responsável autorizou e de graça até. Ô vereador, a gente já mencionou isso aqui, mas eu acho que o áudio estava um pouco ruim. A Daiane Castro comentou que para o vereador com papel na mão e as câmeras filmando é fácil, mas eu quero ver para o cidadão. Queria que você comentasse um pouco dessa questão. O que eu oriento aí a empresa, no caso, né? Uma sentença judicial tem muita força. Ou ela é modificada ou ela é obedecida. Enquanto ela não é modificada, ela tem que ser obedecida. Agora, obedecida por quem? Pelos funcionários que respondem pela empresa,
com medo de ser demitido pela empresa? Não, tem que ser obedecida pela empresa. Então cabe à empresa orientar os seus funcionários e falar, olha, o cidadão A, se aparecer aí com uma ordem judicial, autoriza ele a pagar 4,10. O cidadão B, idem. O cidadão C, idem. Eu espero que várias pessoas pressionem o Ministério Público para isso, falei para todos, não só para mim, ou que vocês viram aí que eu consegui individualmente, cada pessoa que provocar o judiciário, a lei é muito clara. Não podia ter esse aumento da tarifa. As empresas não pagam ISS justamente para manter o valor de 4,10. Qual a vantagem da população de deixar de arrecadar imposto para pagar creche, para pagar escola, para pagar posto de saúde e ainda assim ter aumento da tarifa? Qual a vantagem de ter isenção de imposto? Se a empresa não paga imposto, ela dá o que em troca? É só o que falta. Além de não pagar imposto, ainda vai querer aumentar a tarifa normalmente. Um absurdo. Felizmente o juiz viu que isso está errado, mas infelizmente também a decisão que ele deu para mim não alcançou a cidade inteira. Eu pesquisei muito para tentar recorrer dessa decisão e de fato o meu mandato de segurança não tinha poder coletivo. O juiz então ele deu só para quem entrou no processo, que no caso foi eu, mas está muito claro aí. Eu apelo para o Ministério Público ingressar com essa ação para atingir toda a coletividade de Mogi das Cruzes. Isso também pode comover a Câmara Municipal, os vereadores também se mobilizarem para que isso aconteça? O contrato da empresa de transporte com a prefeitura, que foi autorizado lá atrás, inclusive está para ser renovado o mês que vem, ele autoriza a prefeitura a aumentar a tarifa sem precisar de autorização da Câmara. Eu apresentei um projeto de lei pedindo para passar pela Câmara qualquer discussão de aumento da tarifa. Infelizmente esse projeto ainda está tramitando, não terminou, então por hora cabe à prefeitura aumentar ou não a tarifa, só a prefeitura sem autorização da Câmara. A Câmara tem poder de pressionar, tem poder de representar o povo e falar desse erro, dessa desobediência à lei. Agora, vocês viram aqui, vocês acompanharam a pessoa que comentou aí, foi muito feliz. Eu que sou vereador, que estou com a ordem judicial na mão, que sou advogado também, eu tive um trabalhinho para conseguir entrar no ônibus. Quase meia hora, mais ou menos. Você imagina o cidadão comum, né? Então a gente espera aí que a justiça seja feita, e a justiça ou acaba a isenção de imposto para as empresas, ou toda a população de Mogi paga R$ 4,10. Só pedir para a Giovana mostrar, tem mais pessoal entrando aí. O ônibus a priori estava vazio, mas agora está entrando mais passageiros. A maioria pagando com cartão. Vereador, para quem usa o cartão não é descontado os 4,10, né? Uma taxa menor. Se eu tivesse um cartão com essa ordem liminar, eu consigo abastecê-lo no preço unitário de cada tarifa no valor de 4,10. Eu não tenho esse cartão, mas se tivesse eu carregaria ele no valor de 4,10 pela decisão judicial. Quem tem empresa que paga o vale transporte dos seus funcionários, é a empresa que tem que entrar com o pedido? A empresa pode entrar com o pedido. Aliás, é uma boa ideia. Pode entrar na justiça A empresa lá pedindo o mesmo mandato de segurança. Uma empresa que tem 100 funcionários, paga R$ 4,50 para cada funcionário. Se ela entrar e falar que ela tem 100 funcionários, ela precisa comprar o transporte, entrar na justiça que tem um mandato de segurança, ela consegue para ela, não para a cidade toda. Então fica um apelo às empresas também para poderem orientar os seus funcionários e criar esse documento, né? Quem tiver dificuldade pode procurar o gabinete do senhor? Pode, a gente vai dar toda a orientação. É um caso atípico, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu fiquei inconformado porque eu votei contra a isenção, mas já que a isenção foi aprovada com a condição de não ter aumento da tarifa, por que tem a isenção e ainda teve aumento da tarifa? Eu achei inexplicável, entrei na justiça e o juiz pensou como eu. Isso chega a ser um crime, mas pode ser caracterizado. É um descaso, é uma imoralidade, sem dúvida. Quem está conversando? Quiser ir na frente, vereador, por favor. Eu preciso pegar o ônibus para fazer o valer o direito de 4,10. Então, mas E no plenário estão discutindo muito. O senhor pagou 4,50? tem sessão, Raul. Então, a sessão já acabou. Já debati Por lá. que você não debateu lá? Debati. A sessão já acabou. Já O senhor pagou debati, já entrei na 4,50 justiça, passagem? votei contra.
É, você votou contra, mas os outros votam a favor, o que que adianta? Pois é. Adianta o povo cobrar dos políticos e falar, ó, vocês têm que votar conforme eu penso. Vai adiantar alguma coisa? Lógico que a gente tem o poder do voto, tem que usar esse O poder. que adianta só sua voz aqui gritar? Então, mas por exemplo, Não adianta ó, o nada. senhor pagou 4,50 na passagem? Ah, O senhor pagou 4,50? Sim. Então, o senhor acha justo? não acho justo. O vereador ele veio justamente debater isso, porque ele conseguiu uma liminar na justiça para ele pagar 4,10. Só que para toda a população de Mogi das Cruzes pagar 4,10, cada um vai ter que entrar na justiça particularmente, digamos assim. É, cada cidadão vai ter que entrar na justiça. Quem tem que entrar na justiça, sabe o que é? Quem? Vocês, que é vereadores. Eu entrei pra tentar alcançar todo Entendeu? mundo. Mas E o em juiz, prol deu, da- o pra juiz quê? deu direito só pra mim. Pra quê? Pra ir em prol da população. Exatamente. Aí eu entrei no Entendeu? poder do promotor de justiça pra ele entrar pra todo mundo. E ele ainda não entrou, ele tá estudando o caso. Mas o caso tá bem claro, né? Então, isso aí é coisa judicial. Vocês têm que discutir lá, não aqui dentro. Mas eu tenho que pegar o ônibus a 4,10. O que adianta eu ter o direito de pagar o ônibus 4,10 e não poder pagar 4,10? Eu tenho que pegar o ônibus. Então, olha, por que vocês não votou isso antes? Eu tô discutindo isso desde quando foi aprovada essa lei da isenção. E aí? Como é que vai ficar essa história? Então, O senhor aí, entraria na o povo justiça precisa tá para com a poder gente. pagar 4,10? Eu vou entrar na O justiça? senhor entraria na justiça para pagar 4,10? Todo mundo vai entrar na justiça e vai perder tempo. Então o senhor acredita, Sabendo que O senhor os acredita? vereadores têm que cuidar do o município. senhor acredita que correr atrás do seu direito é perder tempo? Porque para começar, tá filmando o quê, moça? A gente está numa transmissão ao vivo. Gazeta Regional. A gente está numa transmissão ao Então vivo. pode tirar fora a câmera. Não, a gente está dentro do transporte público, a gente está Pode tirar. filmando, inclusive Pode estamos tirar. Eu filmando o também vereador. posso filmar ele também, ele dentro do ônibus, fazendo Se o manifesto. senhor quiser pegar seu celular e filmar, a gente não Entendeu? vai se opor. E é isso, ele tem que discutir junto aos Mas eu tô vereadores. discutindo lá, eu preciso de vocês pra me ajudar, pra pressionar, senão eu vou ficar sozinho lá com todo O mundo. senhor ajudaria, por exemplo, a população a voltar a pagar 4,10? O senhor ajudaria? Claro que eu ajudo. De que forma? Ajude-se De que apoiando, apoiando. Mas o senhor está cerceando o direito do vereador de falar dentro de Projeto ônibus. dele. Mas isso aí tem que ser lá. Mas o Não povo aqui. tem que saber, o povo não sabe. Tem que ser lá, não aqui. O senhor acha justo o povo não saber disso? O povo tem que saber. Mas eu vou pedir desculpa pro senhor aí por estar atrapalhando a sua viagem. Não, vou Mas eu tô- atrapalhando minha viagem, fica todo mundo Se o senhor puder aqui. me cumprimentar também, Entendeu? Prazer, eu João. vou pro Rodrigo. Ah, Rodrigo Valverde. Rodrigo Almeida. Sou eu, João. É isso. Seu João, me ajuda nessa batalha aí. Tamo junto. É, eu sei que eu tô atrapalhando aqui, falando alto, a gente tava voltando pra casa querendo descansar. Então, Mas é uma coisa que a cidade precisa saber. Eu quero agradecer também à imprensa que está divulgando. aham. Quase ninguém está O senhor sabendo pagou disso. 4,10? Não, que isso aí é uma O senhor pagou vergonha 4,10? mesmo. Além da impressão Você não de acha pagar isso imposto, justo? ainda aumenta Ó, também. você tem Ó, ele pagou- ônibus ele aqui, pagou- o senhor pagou ali, 4,50. Você vai pagar 4,50. Ele pagou 4,10. O senhor acha isso justo? Entendeu? Não é justo. Entendeu? Lá em São Paulo, uma cidade bem maior que a nossa, 4,30. Aqui em Mogi, Você vê, você 4,50. paga 4,30 e você roda. Ó, não, 4,50. Você roda. Mogi. Então, para ir e voltar, você roda São Paulo inteiro. Agora, Mogi, aqui, você pega o ônibus aqui, desce ali, Paga 4,50. 4,50. Isso é uma pouca vergonha mesmo. Mas isso aí você tem que colocar, sabe onde? Lá no plenário. Lá no Mas eu plenário. Mas coloquei, o- seu João. Entendeu? Coloquei. E perdi o debate lá. 7 vereadores votaram contra e 16 votaram a favor. Senhor João, última pergunta. Qual foi os vereadores que votaram? Eu votei contra, Ituígues votou contra, Fernanda Moreno votou contra, Cuco Pereira votou contra, Maurinho votou contra, Caioquinha votou contra, outro Rezende votou contra. Senhor João, E mais outro a favor. só última pergunta. O senhor sabia disso, que só o vereador estava pagando 4,10? Está pagando 4,10? Você pagou sua passagem? Não, entrei de graça ali. O pessoal ficou com medo. Tá, Mas todo o senhor, mundo pagou. Exatamente. então, o senhor sabia É disso? errado. O senhor sabia dessa liminar que ele conseguiu na justiça? Que ótimo. Mas o senhor sabia? Tem que discutir isso lá. Não, mas o senhor sabia dessa Entendeu? liminar? Não adianta. O senhor sabia dessa liminar? Eu não sei de nada. Então, participa mais das sessões de Câmara, Não, assim ele debate. eu sei. Beleza? Vereador, vamos continuar com a nossa entrevista aqui. Pagou 4,50 ou não? Imagina, Passagem? pode contar com o meu apoio que você vai ter. Obrigado, Tá senhor. bom? Se for em prol da população, pode descer, ajudar a vambora, população, tamo junto. Vamos descer? Se for pra prejudicar, não. Rodrigo, Entendeu? vamos descer? Vamos descer? É na frente. Não sei nem onde. Não, vai descer aqui, ó. Então, Rodrigo, que nem você é vereador, né? Aí, mas e os bairros, como é que fica? Tá tudo abandonado.
Eu tô rodando, eu fui em todos os bairros de Mogi. Você não foi no meu bairro? Fui, eu acho que foi. Pode falar o nome da rua que o senhor foi, que eu já fui lá. Qual o nome da rua? Santos Dumont, o senhor mora? No aeroporto? Não. Eu moro Jardim Lair. Também. Qual bairro o senhor mora? Eu moro no bairro Vila Paulista. Vila Paulista, já fui lá. Até a limpeza urbana lá tá um lixo, uma porcaria. Isso porque tem a Avenida Novinha lá, a Avenida Justiça. Então, a Avenida Júlio Simões nem população de água tem mais. Tinha uns aqui da Avenida São Simões, 80 famílias que estão sem água. Vereador, faz um compromisso com ele. Se ele for na sessão de Câmara ajudar a reverter essa situação da passagem, o senhor ajuda ele lá no bairro dele. Vamos descer, vereador. Vamos descer. Entendeu? 80 famílias. Por que você não debate isso lá? Já debati. O senhor não sabe minha luta. Vai lá na Avenida Júlio Simões. Já fui, mas vou lá de novo. Pessoal, boa noite, boa viagem. Descanse. Beleza, vereador. Vereador, como que o senhor encara essa situação, por exemplo? O fato do senhor estar falando uma coisa que é direito de todo mundo e ser cerceado, né? Às vezes o próprio povo reclama dos políticos em relação a muitas situações, mas o povo não quer lutar pelos seus direitos. O senhor viu que uma pessoa perder tempo na justiça. perder tempo na justiça, que é um direito dele. Como o senhor encara essa situação? Então, a pessoa está cansada, trabalhou o dia inteiro, pega o ônibus, paga caro e está revoltado com tudo já. O próprio dia a dia é estressante. E aí o ônibus demorou um pouco até eles aceitarem que a gente subisse. Então o pessoal já ficou um pouco revoltado por conta disso. E aí a gente sobe e começa a falar bastante, às vezes a pessoa querendo descansar, querendo tirar uma soneca. Então é normal vir uma retaliação, uma revolta. Mas você vê como é difícil, né? A gente está querendo ajudar, está querendo que esse benefício que foi estendido só para mim seja estendido para toda a cidade, e mesmo assim tem uma resistência da própria cidade, achando que é perca de tempo, achando que isso não tem que ser debatido aqui, achando que tem que ser na justiça, que tem que ser discutido lá no plenário só. Então tudo isso dificulta o trabalho de buscar a justiça. E assim, não é oportunismo, não é nada, é convicção. Não tem cabimento todo mundo ter aumento de imposto, as empresas que mais lucram na cidade têm isenção de imposto e ainda aumentar a tarifa. Isso não cabe. Agora, a população está revoltada com N motivos e ela não se revoltou com esse assunto específico. E acaba batendo na gente e está tentando amenizar, né? Então, eu consigo compreender a indignação da pessoa que está cansada, tal, que está achando que é politicagem, está achando que está perdendo tempo no ônibus esperando a gente subir. Eu consigo compreender a população, mas ela precisa se conscientizar que ela precisa ajudar a pressionar para as coisas melhorarem. Se ela esperar só dos políticos sem pressão, as coisas não vão mudar. Bruno, uma sugestão, falar com a população aqui, o senhor quer falar com alguém aqui? Explicar mais ou menos? A gente está com o documento em mãos aí. Legal, você vai pegar ônibus aqui? Vai pegar pra onde? Você paga quanto na passagem? 4,30? Ele já paga 4,30. Não é 4,50? Isso, 4,50. A gente está com o vereador de ele conseguiu um documento na justiça só ele paga 4,10. É interessante. Você acha isso justo? Não. Por quê? Por ter razão. Porque eu pago 4,50. 10. Explica para ele, vereador. A tarifa estava 4,10 quando as empresas tiveram isenção de ISS. E na lei da isenção, falou que a empresa podia ser beneficiada pela isenção para não precisar pagar imposto, mas não podia aumentar a tarifa, mas aumentou. Quando aumentou, eu entrei na justiça tentando esse benefício para a cidade inteira. O juiz concordou com que a lei proíbe o aumento, mas como só eu entrei no processo, ele deu o benefício só para mim e não para a população toda. Como que ele faz para conseguir pagar 4,10? Eu entrei com o mandado de segurança mostrando a lei da isenção. O juiz me deu esse direito. Cada cidadão que fizer isso, provavelmente o resultado vai ser igual. Mas paralelo a isso, eu pedi para o promotor fazer isso em nome de todo mundo. E o promotor ainda não fez. Estamos aguardando. Isso pode levar muito tempo? Olha, você pediu uma liminar, assim, 2 semaninhas já tem essa decisão. Mas a população está ciente disso? Acho que é comprovado. A gente acabou de pegar o ônibus lá da terminal Estudantes até aqui. E a população não gostou do trabalho nem da imprensa e nem do meu. E por que a população precisa divulgado para a população? E por que você ficou sabendo disso? Então, não saiu na TV Diário, mas nos jornais escritos até que saiu. Eu divulguei nas minhas redes sociais,
Mas infelizmente tem 450 mil pessoas e só uma pequena parte delas que tem acesso a isso. Uma pequena parte da parcela da população que ainda não sabe desse direito. Você sabendo desse direito, o que você vai fazer agora? Sabendo desse direito, eu vou correr atrás do meu direito que eu preciso exercer no ele. É o meu direito de correr atrás dessa... Você trabalha em alguma empresa aqui em Mogi? Qual empresa? Não pode falar o nome? Mas se você pedir para a empresa entrar com esse processo, a empresa paga menos também. Você deve ter vários colegas lá que trabalham com você, a empresa paga mais transporte para todo mundo. Eu vou passar para RH. Boa, boa. Show de bola. Seu Parabéns. nome? Edilson. Edilson, obrigado, velho. Boa volta pra casa, mano. Bom descanso, velho. Valeu, Edilson. Vereador, quer conversar com mais alguém? Quer explicar essa situação pra mais alguém? À disposição, você vê que a população não está sabendo, né? Ninguém tá sabendo. Rapaz esclarecido, antenado, e não chegou a ter essa informação. Será que existe um lobby para segurar essa informação? E é o papel da Gazeta Regional ajudar a E é o divulgar. que a gente tá fazendo Não, aí também. parabéns para a Gazeta Regional. Obrigado, Edilson. Não. Valeu. Boa noite, boa noite. Deve pagar meia, sortudo. Poderia ser estudante, né? Pegou no qual? É? Ah, tá. Tá bom, então. Pode. Chegou o outro. Vamos lá, vamos. A gente tá pegando o pessoal aqui justamente no horário de pico que isso acontece. Você paga 4,50 na passagem? O vereador paga 4,10. Você acha isso justo? Não, Por quê? porque nós também não podemos. Explica pra ela por quê. As empresas de transporte que lucram bastante, cobram caro da gente, foram isentas de pagar imposto. Mas tinha uma condição, ela não precisa pagar imposto, mas desde que ela não aumentasse a passagem. Mas ela aumentou. Eu entrei com uma... Olha lá, passageiro reclamando que tá cheio. Olha lá, reclamando. Então, voltando pra cá. Ó, se o ônibus ela não vir, tá bom, tô bem correto. A empresa ela não paga imposto, mas ela também não pode aumentar o valor da passagem. E eles aumentaram. E o vereador conseguiu, através da justiça, pagar a Eu entrei com o mandado de segurança querendo isso para todo mundo, mas o juiz deu só para mim. E mesmo só eu, quase que a empresa não deixa eu pagar. A empresa está aí como testemunha. Foi muito difícil, demorou uns 20 minutos para deixar a gente pagar 4,10 e nem paguei, né? O que você pretende fazer em relação a isso? Qual a orientação que você pede ao vereador? O que você fez pra você, ué? Então, eu entrei com esse mandado de segurança, mas para mim ficou mais fácil, porque eu tenho advogado que trabalha comigo, ficou mais fácil. Mas o ideal é a Defensoria Pública agir, o Ministério Público agir em nome de todo mundo. O direito que foi só para mim, vale para todo mundo. E o pedido vale lembrar, o vereador... O pedido vale lembrar isso, que o vereador fez um pedido ao Ministério Público que está sob análise, né, para todos pagarem 4,10, voltar ao preço anterior. Se isso acontecer, foi bola. A justiça fez. Beleza, seu nome? Olá. Lana, obrigado, viu? Boa volta pra casa. Desculpa te atrapalhar. Tá bom. Gente, infelizmente... Vereador, vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar por aqui pelo justo motivo. A gente tá no ponto de ônibus, como vocês podem bem observar, mas a galera tá indo pro trabalho, alguns trabalhando, mas grande parte tá voltando pra casa, então eles estão na correria. Todo o tempo tá passando ônibus aqui. Vereador, manda um recado pro pessoal em relação a esse processo, em relação a tudo isso, e como o senhor pode ajudá-los. É importante divulgarmos isso nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Vamos pressionar o poder público, vamos pressionar o Ministério Público, vamos pressionar o Judiciário, porque eu não tenho dúvida, é muito injusto as empresas não pagarem impostos e mesmo assim a tarifa em Mogi das Cruzes aumentar para R$ 4,50. A lei é clara, vai ter a isenção, mas não pode aumentar mais do que R$ 4,10. Esperamos que a justiça seja feita. Quem tiver dúvida e quiser procurar o senhor em relação a esse assunto lá na Câmara, como faz? Estamos à disposição lá na Câmara Municipal, no Centro Cívico, Sala 13. Procura a gente lá, a gente vai dar toda a orientação, nos ajude a pressionar. Parabéns à Gazeta Regional pela matéria e vamos ajudar também a divulgar, a compartilhar essa matéria aqui na Gazeta Regional. Um absurdo que acontece em Mogi, esperamos que a justiça seja feita. Tá, então você que quer voltar a pagar 4,10 na passagem aqui em Mogi das Cruzes, se antena aí, fica ligado nessa entrevista com o vereador aqui, o Valverde aqui em Mogi das Cruzes, para saber mais detalhes de como faz isso. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.